Olá, perito! Hoje nós vamos falar sobre o quesito conclusivo do instrumento de avaliação biopsicossocial que será utilizado no CISPERJUDE, um quesito que, em síntese, vai dizer se há ou não impedimento de longo prazo e ele tem que ter uma atenção especial do perito, notadamente naqueles casos em que o impedimento é temporário. Meu nome é Ronivaldo Barros, eu sou médico perito judicial há 20 anos e ajudo com mentorias médicos que estão dando seus primeiros passos na perícia médica. Se você gosta do tema, já se inscreve no canal, clica no sininho para fazer com que esse conteúdo chegue também a outros peritos interessados no tema. Como nós sabemos, o CNJ editou uma resolução, a 630, está aqui na tela, 630 de 29 de julho de 2025, que incorpora um instrumento de avaliação biopsicossocial ao CISPERJUDE. Então, em breve, isso será um instrumento de uso obrigatório nos casos de avaliação de benefícios para a concessão do BPC, benefício assistencial. Esse instrumento prevê, no artigo 7º, inciso 3º, que o médico deve pronunciar-se sobre a possibilidade das alterações em funções e ou estruturas do corpo serem resolvidas em menos de 2 anos, considerando as barreiras apontadas na avaliação social, os aspectos clínicos avaliados, o tempo pregresso já vivenciado com o quadro clínico e as possibilidades de acesso ao tratamento necessário, na perspectiva de participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Em síntese, o médico deve pronunciar-se se o impedimento temporário vai ter duração maior que 2 anos ou não. Então, em função disso, existe aqui no instrumento esse primeiro quesito, essa primeira pergunta, que diz: considerando os aspectos avaliados, trata-se de impedimento de longo prazo, e ele define aqui embaixo, como tem lá na resolução, o que é longo prazo, que todos nós já sabemos. Considera-se impedimento de longo prazo aquele no qual as alterações em funções e ou estruturas do corpo produzam efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. E de onde vem esse entendimento de que esse longo prazo fica caracterizado com um período de 2 anos? Vem da súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Na data de 25 de 4 de 2019, ela foi editada, entrou, digamos assim, em vigência. E o que é que diz o enunciado? Para fins de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração do impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação. Então é esse o entendimento que se adota em relação à fixação do impedimento de longo prazo. Além disso, nós temos outro quesito no final, chamado quesito conclusivo, que é esse aqui, que o avaliador tem que dizer se há impedimento ou não. Portanto, em algum momento em que o instrumento for disponibilizado, nós vamos ter que ter um espaço para se manifestar acerca da existência do impedimento de longo prazo, nos casos em que o impedimento for temporário, porque quando é permanente não gera dúvida, você também vai ter que informar, mas isso não tem muita dificuldade. É permanente, acabou o assunto. Se é temporário, aí a coisa complica, você tem que fazer uma continha e eu desenvolvi um GPT para a gente fazer isso com facilidade e vou explicar isso agora. Então é esse GPT aqui que eu criei para responder a esse quesito e mostrando como ele funciona, eu vou mostrar também as preocupações que você deve ter quando for responder a esse quesito. Então o caso prático é o seguinte: eu estou me abstendo aqui de mostrar detalhes sobre a doença em si, o foco aqui é responder o quesito. Então, para responder esse quesito, eu tenho que ter a data de início da doença, a data de início de impedimento, o tempo estimado de recuperação e a data da perícia. Vocês sabem que o tempo de impedimento
da duração total do impedimento é contado da data do início do impedimento, que não é necessariamente a data da perícia, até a data prevista para a sua cessação. Inclusive, alguns peritos têm dificuldade de entender isso, acham que o impedimento começa sempre na data que você está fazendo a perícia. Não, ele pode começar depois, desde que você informe isso. Isso, inclusive, é o que acontece com maior frequência. Então, aqui eu coloquei 10 de maio de 2023, conforme atestado médico, um ID aqui fictício. Essa seria a data de início da doença. Aqui a data de início da incapacidade, 25 de maio de 2024. Conforme a eletroneuromiografia, seria uma pessoa com a radiculopatia. Aqui, inclusive, com artrodese. Aqui eu tenho o tempo estimado de recuperação, 12 meses. E aqui eu tenho a data da perícia, 21 de novembro de 2025, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Evidentemente, esses dados são, digamos assim, fictícios. Copio os dados, levo aqui para o GPT, coloco novo caso e coloco os dados. E aí ele vai me trazer os cálculos feitos e já a frase pronta para eu colocar no laudo pericial. No caso, o instrumento. Aqui ele está apresentando, ó, DID, confirma aqui, DI, data da perícia 21 de 11 de 2025, tempo estimado de recuperação 12 meses, data estimada de cessação 21 de 11 de 2026, ele fez o cálculo automaticamente. Duração total entre DI e cessação, aproximadamente 2 anos e 5 meses, portanto, caracteriza impedimento de longo prazo. Tudo certo. Eu poderia colocar só isso aqui lá na resposta e tudo certo. Eu prefiro fazer um textinho. Cabe informar. Esse texto ele desenvolveu com base nesses dados que eu passei, né? Cabe informar, uma vez que se trata de impedimento temporário, que foi possível identificar com base no que foi avaliado, que é a data, aí ele traz os dados, tá bom? O que é que eu considerei? O tempo estimado de recuperação, ele traz aqui, 12 meses. Contados a partir de quando? A partir da data da perícia. Com base em todos esses dados que ele está expondo aqui, aí ele traz o seguinte: o período total do impedimento, calculado entre DI e a data estimada de cessação, corresponde a aproximadamente 2 anos e 5 meses, o que ultrapassa o marco mínimo de 2 anos, previsto para caracterização do impedimento de longo prazo, preenchendo assim o critério exigido. Ok. Além disso, eu trago uma frase padrão para explicar como eu estimei o tempo de impedimento, porque quando a conclusão é essa, impedimento de longo prazo, isso não gera dúvida. Mas vamos fazer aqui uma simulação, onde eu vou colocar o período de recuperação de 6 meses. E aí você vai ver que não teremos o longo prazo. Aí nós colocamos aqui, novo caso, coloco as novas informações e ele vai trazer o novo cálculo e a nova conclusão, já pronta. Veja que aqui ele falou 6 meses. Perfeito. E aqui é a frase. Cabe informar, uma vez que se trata de impedimento, etc., que é a conclusão. Ó. O período total de impedimento computado entre a DI e a data estimada de cessação corresponde a 1 ano e 11 meses. Aqui é covardia, né? Bem pouquinho, bem pertinho. Mas vamos supor que fosse 1 ano, 1 ano e 2 meses, porque se eu chegasse a essa conclusão aqui, eu ia ajustar lá para completar os 2 anos. Não tinha nem dúvida, que ia gerar complementação de laudo e no final ia ter que concordar aqui. É uma previsão, né, gente? A gente pode ter uma variação. E está muito próximo dos 2 anos. Mas aqui vamos supor que eu fosse durão. Duração inferior ao critério mínimo de 2 anos estabelecido para caracterização do impedimento de longo prazo, não preenchendo, portanto, o marco exigido, que é o período de 2 anos, ou seja, não é um impedimento de longo prazo. E aqui a frase: por oportuno, cumpre esclarecer que para a definição do tempo estimado de recuperação foram considerados. Por que eu coloco isso? Porque na minha experiência, sempre que a gente não coloca o longo prazo, coloca o impedimento temporário, a gente sempre tem que responder complementação, porque o advogado vai exercendo o seu mistério, né, que é defender os interesses do cliente, vai buscar reverter isso. E ele argumenta que na estimativa do tempo de recuperação eu não fui preciso tecnicamente. Então eu já coloco isso aqui, de certa maneira, para tentar amarrar. O que é que eu levei em consideração?
o tempo de evolução progresso já vivenciado com a patologia e a evolução apresentada. A pessoa tem a doença há 1 ano é uma coisa, tem a doença há 5 anos, 6 anos, 10 anos é outra coisa. A evolução é tranquila, é uma coisa, a evolução já é mais complicada, com intercorrências, então isso é uma coisa que eu considero. O acesso aos recursos terapêuticos aplicáveis ao tipo de condição identificada. Às vezes você mora em um local onde o acesso é muito difícil ao tratamento, ele mora numa área rural, num município muito pobre, onde ele tem que viajar para a capital do estado para ter acesso ao tratamento. Isso tudo faz com que as coisas demorem mais. Leve em consideração, sim, para estimar o tempo de recuperação. O dobro do tempo de resposta habitual à terapêutica instituída, já incorporada eventual falha terapêutica e a necessidade de novos ajustes terapêuticos. Por que eu coloco o dobro? Porque muitas vezes eu fui questionado em sede de complementação de laudo de que a terapêutica nem sempre ela é efetiva num primeiro momento. Então, dentro desse período previsto, eu já coloco a possibilidade de uma eventual falha terapêutica. Então, de certa maneira, eu já amarro um pouco mais esse meu entendimento. A evolução do tratamento em casos assemelhados e a base atual de conhecimentos científicos acerca da patologia e, por fim, a experiência profissional desse perito. Então, essa frase aqui, ela é padrão, ela é fechada, ela vai sempre acompanhar essa conclusão. Vamos fazer aqui um outro teste para melhorar um pouquinho, né? Vamos supor que tenha sido em maio, não, foi em dezembro de 2024. Para ficar mais longe um pouquinho, né, do longo prazo, porque senão você vai ter dor de cabeça. Novo caso, ele está aqui trazendo o cálculo resumido. Fica bacana isso também, né? Se você quiser, pode colocar isso aqui, né? Cabe informar, etc. Traz todas as informações que nós colocamos, data da perícia, etc. Aí diz, o período total de impedimento calculado entre DI e a cessação estimada corresponde aproximadamente a 1 ano e 5 meses, o que não atinge o marco mínimo de 2 anos exigido para a caracterização do impedimento em longo prazo, não preenchendo, portanto, o critério estabelecido. Tudo certo. Aí a frase aqui, padrão, né, justificando como eu cheguei a esse prazo de 1 ano e 5 meses. Já coloquei tudo que os advogados eventualmente usam como argumentação para rebater esse prazo, tá? Vou aqui dar uma informação errada para você ver o que é que o GPT vai fazer. Eu vou botar a data de início do impedimento 2022, tá? A data da doença é posterior, isso é inconsistente. Vamos ver o que é que vem de resultado. Eu me equivoquei e passei dados inconsistentes para o GPT. A inconsistência temporal obrigatória. A DI deve ser posterior a DID. Aí ele não realiza o cálculo. Ai, que GPT bacana, meu Deus, ficou muito bom. Vamos agora fazer o seguinte, vamos passar a informação sem a data, sem o tempo estimado de recuperação, porque ele deve dizer que não tem todos os elementos a 2 pendências obrigatórias. A DID que está errada e falta do tempo estimado de recuperação. Não tem como não usar, meu amigo. Vamos lá. Eu vou deixar longo prazo. Vamos colocar 12 meses e a data eu vou ajustar aqui. Vou voltar para 2024. Tudo certo? Acho que agora ele vai entender que está tudo ok. Passei os dados. Inconsistência temporal obrigatória. A DI informada, errei de novo. A DI informada, data de início do impedimento. Dezembro de 2025, é posterior, não é, rapaz? Posterior à data da perícia. Vamos corrigir. Veja, eu estou fazendo isso tudo para te mostrar que o GPT bem orientado, com boas instruções, ele efetivamente ajuda muito, muito, muito no seu trabalho. Imagina você fazer todos esses cálculos, preparar todo esse texto. Então, olha que coisa fantástica. Já ajustou o período total calculado da DI até a estimada da cessação foi de 1 ano e 11 meses, não gera longo prazo, a frase padrão e segue o jogo. Então é isso. A inteligência artificial não tem como não utilizar hoje em perícias. Eu já tenho um outro vídeo aqui onde eu ensino você criar um GPT, passar as instruções e ter algo como isso à sua disposição. Então é isso. Terminamos por hoje.
Um grande abraço, nos encontraremos no próximo vídeo.